Partiu de Lisboa a nau Santiago, uma quinta-feira, 1º de abril de 1585, com outras que se dirigiam para a Índia. Ia por capitão-mor Fernão de Mendonça, piloto Gaspar Gonçalves e mestre Manuel Gonçalves. Mais de 450 pessoas levava a bordo. Logo se separaram a Santiago e a Santo Alberto dos demais navios que deviam seguir. Um grande temporal que apanharam fez arribar a Lisboa a Santo Alberto. A Santiago continuou sozinha. Teve viagem acidentada até ao Cabo da Boa Esperança, que dobrou em fins do mês de julho. A bordo, os ricos divertiam-se a jogar, quando o tempo o permitia. Os sacerdotes, por seu lado, organizavam cerimónias religiosas. Frequentemente se dizia missa e faziam-se procissões acompanhadas de canto, dança, declamação e representações teatrais das tentações de Cristo. Dobrado o cabo e tendo navegado para o norte uma dezena de graus, viram no dia 17 de agosto uns pássaros que se chamam alcatrazes, nos quais andam sempre junto à terra, ali onde possam fazer ninho. Concluiu daí o piloto que estariam perto do baixo da Judia, situado a 22 graus de latitude sul. Este baixo recebeu tal nome de uma nau que o descobriu, a qual designavam pela Judia, por pertencer a um cristão novo. O piloto observou o sol e achou-se em latitude de 22 graus e 1/3. Navegando a nordeste, supuseram à tarde já passado o baixo. Quando foram horas, os que não tinham que vigiar deitaram-se todos, muito satisfeitos com a bonança do tempo, que dali em diante até à Índia lhes afirmavam os entendidos que haveriam de ter. Senão quando, estando eles na força do primeiro sono, a nau navegando com seu pano todo, e vento em popa, e céu sereno, e mar tranquilo, pum, pum, pum! 3 fortíssimas pancadas estouraram, retremendo a nau. Jesus! Logo o fundo se desprendeu do resto e ficou alçado. Os altos arremessaram-se por sobre o baixo. 2 cobertas seguiram à vela, sem o porão. Cavalgaram, rápidas, por onde nunca se cuidaria que passasse um barco. O mastro grande rebentou no calcês, cortaram-lhe a enxárcia e desabou com estrondo. Ele aí vai! O que tornou mais horrível aquela tragédia foi o ser a noite muito escura, que mal se via os homens uns aos outros. Levantou-se uma grita, um tropel, uma confusão enorme, no meio do estrépito do defender do casco, no estalar das madeiras, do quebrar e cair da mastreação. Tripulantes e passageiros, não tratando mais que da salvação das almas, pediam confissão aos religiosos com tantas lágrimas, tantos gritos, tão pouco tino, que ansiavam por confessar-se ao mesmo tempo e o iam fazendo em tão alta voz que se ouviam todos uns aos outros, exceto os fidalgos e mais gente nobre, os quais se confessavam em segredo. Um homem, não querendo esperar, gritava perdidamente as suas culpas, tão graves e monstruosas que um religioso lhe tapou a boca. Que se calasse, por amor de Deus! E que logo o ouviria de confissão. Confessado, perguntava de longe ao sacerdote se era verdade que o absolvera. Deram os padres grande exemplo de serenidade e de paciência. Frei Tomás Pinto, recolhendo-se ao chapitel da nau, foi ferido na cabeça pelo aparelho caído de uma antena e, mantendo uma mão na ferida, com grandes dores, assistia ao ofício das confissões. Antes do fim da noite, já estavam todos confessados. Depois houve práticas e ladainhas. Antemanhã, levantou-se o luar, muito formoso e resplandecente. Tão grande abalo sofreram muitos que começaram logo a levantar vozes, e com lágrimas, gemidos, brados, clamavam ansiosos por Nossa Senhora, dizendo que haviam aparecer na lua. Nos primeiros momentos de alvoroço, supuseram alguns por ver terra firme. Desenganaram-se, porém, quando acabou de clarear o dia.
O que haviam tomado por terra e árvores eram troços da nau despedaçada, pipas, caixas, antenas, cabos, que tinham ido flutuando por sobre as ondas até encalharem para aquela banda, por ser a parte de menor fundo. E viu-se então que era oval o baixo, com 4 léguas, talvez, no maior diâmetro. Rebentava em flor de leste a noroeste, da banda do sul. Por cima do Recife, na baixa mar, havia 2 ou 3 palmos de água, e desde o oeste até o norte corria uma fiada de penedos. Todo o Recife e o lagamar pareciam cobertos de coral, branco, vermelho, verde. Neste coral se feriu muita gente, por andarem sobre ele como por cima de vidro. As 2 cobertas, ao assentar no Recife, tinham-se partido em 3 pedaços, que se dispuseram em forma de triângulo. Não fechava o triângulo completamente, porque havia para o norte uma pequena aberta, por onde saíram depois umas jangadas. Tratou-se de deitar o esquife ao mar. Meteram-se nele o capitão Mor, o mestre da nau Manuel Gonçalves, 2 passageiros, o mestre dos calafatos e alguns marujos. Ao todo 19 pessoas. Iam simplesmente para explorar o baixo, declararam eles, e para procurar se perto haveria terra. Tornariam depois. Ao padre Manuel Pinto pediu o capitão Mor que saísse do barco, prometendo-lhe com juramentos solenes que voltariam em breve para buscá-los. Não iam a mais que a sondar o baixo, que a procurar se haveria terra. O padre saiu, acreditando em tudo. Muitos fidalgos e gente nobre, que já se dispunham a entrar para o esquife, não cometeram embarcar-se nele, vendo que saía o padre Pinto. Sentindo-se a gente em tal desamparo, entre as feras ondas que em redor bramiam, sem verem mais que céu e mar e o destroço e ruína de tão bela nau, acabaram de entender o seu erro enorme em deixarem partir assim o esquife. Se o tivessem ali, com ele e com o batel, que se consertou depois, teriam ficado os náufragos com mais coragem, haveriam feito mais jangadas, melhores, com mais disciplina, e ter-se-ia podido salvar mais gente. O esquife nunca mais voltou. Sabe-se, no entanto, que o capitão Mor pediu a todos que regressassem ao sítio onde naufragaram. Eles, porém, não quiseram ouvi-lo. Os desamparados naquele Recife trataram de averiguar os que faltavam. Seriam mortos uns 10 homens, que haviam ficado nos camarotes, ou mais baixo entre as cobertas, e outros despedaçados pelos aparelhos que caíram sobre eles na ocasião do encalhe. Igual número morreram nessa manhã, ao buscar objetos que estavam em seco ou pedaços da nau para fazerem jangadas. Tão grande ressaca se dirigia para o mar que os levava para fora e os afogava. Muita aflição, muita dor, muitas lágrimas, muitas preces, muitos votos e ladainhas, muitas bufetadas em si mesmo, muitas demonstrações de contrição e muitos clamores a Nossa Senhora. Disto se excetuava uma única alma, um escravo, que começara a fazer grandíssima festa, agitando-se desvairadamente e comendo doces que não faltavam. Gritava de júbilo, saltou para a água que entrara na nau e, nadando nela como num tanque, dava mergulhos e zombava dos mais, clamando que enfim já era livre. Sim, ia morrer, mas era livre. Fora esta nau, como todos diziam, a mais rica e próspera que saíra do reino, haveria muitos anos àquela parte. Brilhava agora o castelo de popa, fulgurante ao sol, todo ele alastrado de moedas de ouro, afora as dos sacos que se botaram ao mar. Andava o dinheiro debaixo dos pés, e tão pouco estimado que o não miravam. Alguns náufragos, porém, atulharam sacos com bons reales para levarem nas jangadas que se então faziam.
Ao terceiro dia do naufrágio, abriu a nau pelo costado e, a modo de parto, lançou o batel com um terço a menos. Arrojado então pela força das águas, foi ter ao mais baixo recife e encalhou a 3 tiros de espingarda da nau. Foram-no ver alguns marinheiros e deram de opinião que não tinha conserto. Outros, porém, deixaram-se ficar embarcados nele e faziam sinais com uma bandeirinha, como querendo convencer a que se fossem para lá, que ainda poderia o batel prestar. Muitos, com efeito, para lá se dirigiram, entre os quais um fidalgo, Duarte de Melo, que eles elegeram por seu capitão. Empreenderam em seguida recompor o batel e construíram-lhe uma popa de tábuas de caixas, metendo-lhe à ponta de faca um calafeto de camisas e de queijo flamengo, amassado em breu. Com cabos de arrotaduras do mastro passaram-lhe 5 ou 6 arroxos. Nem assim bastava para vedar a água, sendo necessário lançá-la fora por meio de 2 baldes, que trabalhavam sempre. Isto, todavia, só ali no baixo, para poderem flutuar, que depois que se fez a viagem foram 4 gamotes de contínuo, revezando-se os homens para a manobra deles. Os que estiveram no batel durante o tempo em que se acomodou passaram muita fome e muita sede, e dormiram a primeira noite com água a dar-lhes pela cintura, a segunda, muito apertados no batel, ainda que com menos água. Alguns deles ficaram de fora, encostados à embarcação e dando-lhes a água pelos peitos. O padre Tomás Pinto e o contramestre decidiram-se também pelo batel, de preferência a embarcarem nas jangadas. Ordenou o contramestre que da nau viessem mantimentos, água, vinho, biscoito, queijo, marmelada e algumas conservas. Fizeram-se mastros e vergas de uma barra do cabrestante e de alguns piques, velas de um lençol e de uma tiada de pano de linho que foi torcida a modo de corda. Para fateixa reservou-se um saco que continha a soma de 1.300 cruzados e serviram de leme 2 pás, com que se teve muito trabalho. Então muita gente quis ir no batel. Duarte de Melo rogou ao padre que por muitos bons modos lhe pedisse as armas, dizendo que de certo lhes entregariam, pelo grande respeito que lhe mostravam. Evitar-se-iam por essa forma os excessos ordinários nos naufrágios. Com muita afabilidade lhes pediu o padre, alguns poucos se negaram a dar-lhes, porém tanta autoridade tinha o padre Pinto que esses mesmos lhe entregaram as armas, quando nelas brandamente lhe pôs a mão. Já o batel e 5 jangadas flutuavam prontos sobre a água, que subia devagar com a maré. A golpes de espada, os que se achavam no barco e nas jangadas impediam a entrada aos que ficavam de fora. Estes perdiam o pé à medida que a água ia subindo, morrendo afogado quem não sabia nadar. E os que sabiam também se afundavam, só dilatando pouco mais a morte. Atrás das jangadas e do batel nadavam muitos a princípio. A certa altura submergiu-se um, depois outro, e outro depois, e outro ainda. Um moço de 15 anos nadou assim quase meia légua e conseguiu finalmente alcançar o batel, afastado dos outros que nadavam. Puseram-lhe adiante uma espada nua, que ele não temeu. Pegou nela como se foram os punhos e só a desprendeu quando o recolheram, com um grande golpe a atravessar-lhe a mão. Olhando os do batel para as ruínas da nau, viram ali ainda numerosas pessoas que andavam enfeitadas com barretes vermelhos, com sobrevestes de peças de escarlata, com vestidos de sedas variadíssimas que na nau havia. Também as jangadas iam muito vistosas, porque pareciam fustas engalanadas, com suas velas de damasco verde, carmesim e de outras cores. Seguindo o batel a sua vida, sucedeu-lhe ir ter no decurso da noite àqueles penedos de que falámos atrás.
Aí se achavam muitos náufragos que da nau se haviam recolhido a eles. A noite era áspera, ríspida, fria, muitíssimo fria. Os que estavam nos penedos e nas jangadas, esperando do batel algum bem e refúgio, vinham trêmulos e nus, com a água gelada à altura dos peitos, uivando à louca com as dores do frio, suplicar misericórdia aos da embarcação. Estes, porém, não lhes davam ouvidos. Bradaram assim pela noite inteira, com gritos horríveis, de enlouquecer. Nomeavam a muitos pelos seus nomes, pedindo aos amigos que lhes valessem: misericórdia, por Deus, misericórdia! Tudo em vão. Foi o mais horrendo dos espetáculos que se presenciaram naquele naufrágio. Ao outro dia pela manhã, sexta-feira, 23 de agosto, prestes o batel para se partir, o piloto e alguns marinheiros deram a saber a Duarte de Melo que não poderiam seguir com tanta gente, pois que eram mais que 46. O guardião da nau, António Gonçalves, recebeu ordem de contar os que estavam. António Gonçalves, que era boa pessoa, declarou que não chegava o número dos homens àquele que o piloto considerava máximo. Certos indivíduos, todavia, acharam que o guardião não fizera bem e que cumpria que deitassem alguns ao mar. Mandaram contar todos por uns 5 homens, que iam armados de espadas nuas. Lançaram fora 17 pessoas, entre as quais um fidalgo e conhecido por tal, que participara como simples grumete no trabalho do conserto da embarcação. Tinham já arrojado umas 11 pessoas quando disse a alguém que não era justo que se salvasse ambos os irmãos Ximenes, Gaspar e Fernão. Homens honrados, naturais de Lisboa, que tinham muitos amigos no batel. Os que executavam as sentenças decidiram com efeito se lançasse um deles, e pegaram logo no mais fraco, que era Gaspar. Saltou o irmão do sítio onde estava, tirou-o das mãos dos executores e pediu que o deixassem falar ao chefe. Agarrado a Gaspar com ambas as mãos, voltou-se Fernão para Duarte de Melo e exclamou: "Ah, senhor Duarte de Melo, pois não há remédio senão ir um de nós." Duarte de Melo respondeu-lhe chorando e encolhendo os ombros. Vendo isto, disse Fernão que já que tinha de ser, ficasse seu irmão que era mais velho, e como o pai de suas irmãs, e que o lançassem a ele ao mar. Assim o fizeram, e ficou Fernão com tanto ânimo como se o botaram em praia de gente amiga, estando-se, de facto, a mais de 120 léguas da primeira terra. Foi primeiro para uns penedos, onde se haviam acolhido outros dos que foram arrojados do batel. Lançou-se, depois, atrás deste, e o seguiu nadando por mais de 3 horas, como um moço robusto e animoso que era. Seu irmão via-o da embarcação, e tantas lástimas fazia, que um seu amigo se chegou a ele e o aconselhou a que se aquietasse, pois que os outros, molestados de o ouvirem, propunham lançá-lo também às ondas. Então calou-se, rezando em silêncio por seu irmão. Por fim, estando este em estado de se não poder bulir, pelo esforço que fizera de nadar, os mesmos homens que o haviam lançado propuseram aos outros o recolherem-no, deitaram-lhe um pique para que se agarrasse, e, puxando-o do batel, receberam-no nele. Vinha inchado da água que engolira no mar, da qual bolsou uma grande porção no momento em que o viraram de cabeça para baixo. Vendo-se enfim liberto da morte, deu graças a Deus e pôs-se à manobra do gamote, como os demais que o estavam fazendo, no qual trabalho foi ele contínuo até o dia em que se tomou terra. Enquanto estiveram navegando no baixo, viram à transparência da água clara um formosíssimo prado de coral, quase todo verde, mas também vermelho. Aqui aconteceu que, havendo-se decidido deitar ao mar o tanoeiro sobressalente da nau, o qual trabalhara muitíssimo bem na faina do concerto do batel, e vendo o pobre que não tinha remédio, pediu uma talhada de marmelada. Deram-lhe. Bebeu sobre ela uma vez de vinho,
Depois deixou-se arremessar à água, indo logo ao fundo. Um moço, que fora também lançado ao mar, durante um larguíssimo intervalo de tempo, nadou na esteira da embarcação. Pedia muito que o recolhessem, dizendo que Nossa Senhora lhe aparecera e que lhe afiançara a salvação do batel. E tanto instou, tanto importunou, tanto soube dizer, que o recolheram enfim os que mandavam tudo. Contaram-se as pessoas que ficaram no barco. Achou-se o número de 57. O mantimento que havia a bordo entregou-se ao padre Manuel Pinto para que o repartisse por toda a gente, dando-se-lhe um marinheiro de confiança que neste cargo o auxiliasse. Distribufa-se por dia a cada pessoa, de biscoito, o que numa mão cabia, uma talhada de marmelada, um copo de vinho bem aguado. A água, como era pouquíssima, não se dava senão aos doentes. Sentiam todos enorme sede. Iam tão apertados que nem podiam mover-se. Sofriam de noite o insuportável de frio e de dia ardiam com a grande calma. Os marinheiros que iam à escota andavam perdidos de modorra, e as velas, por isso mesmo, tomavam luva frequentemente, recebiam o vento pelo lado oposto. O padre Manuel Pinto, vigilante, espreitava sempre os marinheiros e aqueles que trabalhavam nos gamotes. Rezavam-se as ladainhas quotidianamente, mas não faltavam discussões terríveis. Desta maneira se navegou 8 dias, sempre ao rumo de nor-noroeste. A 28 de agosto lançou-se prumo. Acharam-se então em 15 braças de fundo, depois 12, 8 e 6. E em 6 braças se fundiu o batel, sem contudo se ver terra ainda. Ao outro dia, pela manhã, avistaram esta distintamente. Navegaram para ela e abicaram na areia. Não, contudo, nem sério perigo, porque as ondas eram muito grandes e vinham quebrando desde longe da praia. No mesmo dia em que chegaram, caiu sobre eles um bando de cafres. Despiram-nos a todos, deram 2 azagaiadas ao padre Pinto e levaram à força 2 homens do grupo, Fernão Caldeira e Jorge Soeiro. Souberam depois que encalharam o batel em Luranga e o Kizungo. Caía a noite, frigidíssima. Acharam-se nus, sem abrigo algum. Trataram de fazer covas na areia e meteram-se nelas. Ao alvor da manhã, mal se vendo ainda, retomaram o caminho ao longo da costa. Com grande fome e com muita sede, encontraram então umas favas do mato. Os que as comiam, porém, sofriam de vômitos incomodadíssimos e outros acidentes que lhes sobrevinham. Saindo o sol, passaram do frio a um calor de fogo. Às 10 horas, toparam alguns cafres e uma negra jovem, muito alegre. Despojaram-nos estes de uns pedaços de pano que tinham na véspera conseguido salvar. Depois, indo com os cafres, chegaram a um paúl de péssima água. Não puderam resistir e beberam dela. Partidos dali, foram ter a uma aldeia, na região do Kizungo, a menos de 1 légua do rio Paté. Residia nela um negro velhinho, chefe daqueles com quem tinham vindo, e marido da negra muito alegre. Este chefe recebeu-os bem, deu-lhes figos da Índia, farelos, milho cozido. Daí em diante, todavia, estreitou-lhes a regra, e em poucos dias já passavam fome e muita sede. Mantinham-nos presos num pequeno recinto. Se algum se afastava de um tiro de pedra, faziam-no logo tornar à prisão, não sem pancadas algumas vezes. De noite recolhiam-se muito apertados, debaixo de umas choupanas da aldeia dos negros, que assentavam sobre estacas de um côvado de altura, as quais lhe serviam de celeiros. Por 2 vezes tentaram fugir. Os negros, porém, saíram-lhes ao caminho com arcos e flechas
e obrigaram-nos logo a retroceder. Um dia chegou um negro que sabia falar o português. Chamava-se Bano. Era sobrinho de Cheque de Luranga e trazia cartas de Fernão Caldeira e de Jorge Soeiro. Uma para Diogo Caldeira, irmão de Fernão, outra para todos. Os negros diziam nas cartas que os tinham levado à viva força depois do encalhe do batel. Conduziram-nos a Luranga no dia seguinte, onde foram bem tratados pelo Cheque, a quem convenceram a mandar o sobrinho em busca dos náufragos restantes, com recado bastante para os levar consigo. Começou logo o sobrinho do Cheque a negociar do resgate dos portugueses. Nada conseguiu, porém, dos cafres cobiçosos que os estavam guardando, e, desanimado, regressou para o sítio de onde viera. Os nossos, como já sabiam onde Luranga era, e ser o caminho muito breve, decidiram mandar a esse lugar um par de companheiros a descobrir terra e a tratar com o Bano do seu resgate. E como estes, depois da partida, tardaram em mandar qualquer recado, despediram por fim outros 2 companheiros, o padre Frei Adrião e o irmão Manuel Ferreira. Uns e outros abalaram fugidos, por isso que os cafres lhes não davam licença. Após esses, fugiram de noite 9 ou 10. Foi isto para os que ficaram muito mal, já que os negros, caídos na conta do que se passava, vieram no dia seguinte com muita cólera, gritando, e meteram a todos em um curral, no qual nem assentados eles cabiam, sendo-lhes forçoso manterem-se de pé até irem caindo com fraqueza. Os que estavam colocados de encontro às paredes, como tinham o corpo inteiramente nu e se achavam aquelas muito mal retocadas, magoavam-lhes as pedras muito a carne. Demais temiam que incendiassem aquele curral para os queimarem a todos juntos. Enfim, chegou um negro de Luranga com uma carta de Frei Adrião e do irmão Manuel Ferreira. Dizia que se achavam em Luranga e que atrás daquele portador caminhava Bano, o sobrinho do Cheque, a fim de os resgatar e os levar consigo. Veio, com efeito, e logrou resgatá-los. Assim saíram de Kizungo à meia-noite de 12 de setembro, e ao dia seguinte, ao meio-dia, chegaram os náufragos a Luranga, onde o Cheque os recebeu bondosamente. Era homem de 80 anos, grande e de boa presença. Os súbditos deste chefe cafre eram os negros mais bem dispostos e mais gentis homens daquela terra. Os vizinhos temiam-no muito e não se atreviam a lutar com ele. Verdadeiro sage, contentava-se com o que possuía e vivia-se, por isso, em perfeita paz e inquietação. O principal comércio com os portugueses era de marfim e de mantimentos, muitos e muito bons. Isso lhes comprava a nossa gente a troco de panos, de estanho, de fios, de contas. A terra era fértil, as mulheres roçavam, cavavam, semeavam, colhiam as novidades, com mais cuidado que em Portugal os homens. Os homens comiam, passeavam, conversavam, bailavam contentes nas suas festas. Nesta terra, pouco depois, faleceu um sobrinho do Padre Pinto. E diziam-lhe uns negros dos principais, pretendendo consolar o padre, que procedera Deus muito mal com ele, e que nunca mais se fiasse de Deus, que era muito mau. Enquanto os nossos estiveram ali, deram-lhes de tudo quanto possuíam. Nos primeiros dias, com mais largueza, e tanto que nem em Portugal, certamente, os teriam agasalhado com mais amor, 157 pessoas. Depois, como eram tantos os naufragados, não podiam acudir-lhes com todo o preciso. Sempre, porém, lhes deram de tudo quanto possuíam. Distribuíram estes entre si. Alguns acertaram com hóspedes ricos, outros, todavia, não tiveram tanta sorte.
A maior parte adoeceu, e, como não havia ali outras mesinhas mais que o remédio das sangrias e canjas de arroz ou caldos de milho, estes mesmos sem abundância, não poucos se acharam muito mal, e 11 vieram a falecer. Neste tempo, vende-se todos em Luranga, com muito aperto de mantimentos. Por serem pobres os hospedeiros e muito numerosos os hospedados, tratou-se com os mouros de Moambala, a aldeia a 3 léguas de Luranga, o alimentarem uma dezena deles, que lhe pagariam muito bem, quando um pangaio viesse ali. Para lá foram, com efeito, sendo bem tratados pelos mouros, de onde mandavam algumas vezes mantimentos aos de Luranga. Por fim, vendo que o pangaio ia tardando, assentaram com os mesmos mouros, que um deles conduzisse 2 portugueses até à povoação de Quelimane. Estando já prestes a partirem, chegou a Luranga o esperado pangaio, do que receberam aviso imediatamente os que se encontravam em Moambala. Abalaram estes, acompanhados dos mouros, e, chegando à praia de Luranga, acharam ali aquele mesmo pangaio, que já estava aprestado para se partir. Fizeram-no deter, pagaram aos mouros, embarcaram todos e saíram, enfim, pela barra fora, 7 de novembro. No dia seguinte, com bom tempo, chegaram à barra do Zambeze. Aí, na povoação chamada de Luabo, foram agasalhados por Francisco Bruxado, com muita generosidade e galhardia, e souberam da sorte dos outros náufragos, isto é, dos que saíram no esquife e na jangada. Ao lançar ferro, com efeito, vieram a bordo, numa almadia, Simão Rolim e Álvaro de Ornelas, seu irmão, 2 fidalgos da Ilha da Madeira, com outros que se tinham por perdidos, pois que ninguém supôs, no batel, que alguma das jangadas se pudesse salvar. Deles, e mais tarde, já em cena, de Rodrigo Miguéis, sota-piloto. Se soube do sucesso da sua jangada e dos náufragos que se salvaram nela. Foi assim. Simão Rolim e Álvaro de Ornelas, seu irmão, subiram a uma antena quando a nau encalhou. Depois, em 2 pedaços da coberta, amarrados um ao outro, foram parar aos penedos do baixo, um dia depois que se deu o encalhe. Fizeram aí uma jangada, o melhor que lhes foi possível, de quarta-feira até quinta ao meio-dia, em que desamarraram com preia-mar. O sota-piloto, com a pressa, não pôde tomar 2 filhos seus, deixando um por sobre os penedos e o segundo embarcado na nau. Partiram nesta jangada 16 pessoas. Só levavam como mantimento um almude e meio de vinho, um almude de água, 6 barris pequenos de conserva e 8 caixas de marmelada, das quais algumas consumiu o mar. Comiam uma vez por dia. A ração diária era uma pera em conserva ou uma talhada de marmelada, e a quarta parte de um quartilho de vinho. Navegavam de dia por um relógio de sol e de noite pela estrela do sul. Durante toda a primeira noite remaram com remos de aduelas de pipa. Quando veio a manhã, porém, acharam-se tão fatigados que não se atreveram a remar mais. Dava-lhes a água pela cintura, quando menos, sem nunca poderem tomar sono, que, se algum adormecia por um momento, vinha logo a onda e, atirando-lhe a água de encontro ao rosto, forçava-o a manter-se bem desperto. Começaram todos a desanimar. No sábado, acabou-se a água. Rezavam as ladainhas todos os dias, acompanhadas sempre de grandes votos e de promessas de emenda de suas vidas. Na noite de sábado para domingo, sobreveio uma aguagem de maior violência. Carregaram o traquete e a vela grande ficou à trinca. Ataram-se muito bem à jangada, pois os mares, quando chegavam, cobriam-nos a todos inteiramente, com grande risco de os levarem consigo. Desta maneira se passou o domingo. Pela noite, abonançou o tempo.
deram outra vez as velas todas. Na segunda-feira, 4 dos náufragos manifestaram loucura, vítimas da fome e da sede passadas e de não terem dormido tantos dias. Com o desvario, gritando por água, lançaram-se ao mar um soldado e um china. Puderam com trabalho ser tomados. À terça-feira, na antemanhã, tornou o chinês a deitar-se ao mar, sempre a bradar que lhe dessem água. Água, água, água! Afogou-se sem lhe poderem valer. De tarde, novamente o soldado se arrojou às ondas. Aos gritos por água, fugia da jangada quando o queriam tomar, e assim se afogou. Na quarta-feira, esteve um mulato. Água, água, água! Remessoou-se também. No dia seguinte, quinta-feira, morreu o trombeta à pura sede. E começou o sota-piloto a tresvariar, mas não perdendo, por felicidade de todos, o tino do governo da jangada. 3 dos náufragos iam já deitados, sem poderem mexer-se. Pela popa, por um cordel, mergulhava uma relíquia do santo lenho. E à sexta-feira, ao cair da noite, pareceu-lhes ouvir uma música suavíssima, como de meninos que cantavam, incitando-os à devoção da Santa Cruz. Faleceu no sábado um marinheiro, ansioso de água. Os sobreviventes, agora, levavam na boca pedaços de chumbo com que pretendiam resistir à sede. No dia seguinte, domingo, morreu o despenseiro Mateus de Freitas. Os pouquíssimos mantimentos que restavam acabaram de todo na sexta-feira. Assim se viam no meio do golfão, por sobre umas tábuas, com o mar a dar-lhes pela altura do peito, mortos de fome e de sede horrível. Vila-Lobos, de repente, soltou um grito. Terra! Terra pela popa! Terra! Logo após divisaram outros, com as mãos aos céus. Chegaram a ela, já de noite. Houve conselho. Varariam logo? Na manhã seguinte, resolveram-se a varar imediatamente. Decisão de pessoas desesperadas, pois podia haver baixos e rolos de água. Assim era, com efeito, porque logo ouviram rebentar as ondas. Mas eis veio pela popa uma grande vaga, a qual, com o ímpeto enorme que trazia, depôs a jangada sobre a praia. Correram avante, saltaram em terra e, ajoelhados, deram graças a Deus. Cavaram depois num medão de areia e acharam alguma água, que beberam. Não puderam dormir por causa do frio e passaram em vigília toda a noite, deitados na areia e soltando gemidos. No dia seguinte apareceram negros, os quais lhe ofereceram fruta do mato e deram a entender aos nossos náufragos a existência de portugueses ali perto, falando em Quelimane e em Meirinho. Referiam-se assim a Francisco Bruxado. Os negros, em seguida, trouxeram-lhes água. Após esses, vieram outros, acompanhados de um chefe seu, que roubaram os nossos e os despiram a todos, levando-os consigo à aldeia deles, onde chegaram pela tardinha. Deram-lhes uns feijões para cear. Quando a noite finalmente caiu, meteram-nos a todos numa choça exígua. Muita fome tiveram ali, porque eram pobres aqueles negros, ainda que já os nossos não passavam de 8 dos 16 que eram na jangada. 2 dias mais tarde, foram visitados por alguns negros de uma outra aldeia, que lhes confirmaram a boa nova de viverem portugueses ali perto, nomeando claramente Francisco Bruxado. Com licença do chefe, a quem prometeram alguma roupa, partiram 3 dos nossos náufragos, a tempo de irem dormir ao rio Linde, esteiro que vai sair a meia légua do Luabo e 2 léguas distante dali. A este lugar chegou à noite um negro enviado por Francisco Bruxado, o qual soubera da chegada dos nossos. Dizia-lhes que tomassem almadias e que fossem ter onde ele estava. A cena, pois, enviou Francisco Bruxado buscar roupa, para com ela resguardar os nossos. Vinda a roupa, mandou por eles.
que chegaram a Luabo a 22 de setembro, alegres de se verem livres, na companhia de compatriotas seus. Recebeu-os o bruxado generosissimamente, mais como pai que como simples amigo, fazendo-lhes regalos de toda a sorte. Este foi, como dissemos, o sucesso da jangada, do sota piloto e da gente que se nela embarcou. Das outras jangadas que se fizeram não houve nunca notícia alguma. Ou se perderam, ou acabaram todos os que nelas iam. Há pura falta de mantimentos. Em casa de Francisco Bruxado estavam parte dos que salvaram no esquife, com o Fernão de Mendonça e o mestre da nau, dos quais agora nos ocuparemos. Partindo o esquife do baixo, como atrás dissemos, e não logrando topar com terra alguma, tiveram seu conselho os que nele iam, e, contra a vontade de Fernão de Mendonça, decidiram não voltar aonde estava a nau. Disto teve Fernão de Mendonça grande desgosto, pois que desejavam tornar a ela, para se fazerem as jangadas com melhor ordem, e para com sua presença animar os náufragos. Como não podiam, porém, resistir à fúria dos companheiros, em tal ocasião lhe conveio calar-se. Fizeram por isso a viagem com poucos mantimentos e pouca água, e sem os aparelhos suficientes para poderem navegar. Com um pique, 3 remos e um lençol, se encharcearam o melhor que puderam. Levavam uma agulha de marear, e com ela, e com vento sueste, governando ao rumo de nor-noroeste, foram em demanda da mais próxima terra. 2 dias seguiram com esse vento e com mar grossíssimo. À quarta-feira variou o tempo, rondando o vento para leste-nordeste, mas logo depois acalmou de todo. Desmastrearam o esquife e serviram-se dos remos para remar. À sexta-feira avistaram baleias e julgaram-se por isso no parcel de Sofala. No sábado, pelo meio-dia, enxergaram terra, oculta até então pelo nevoeiro. Alguns quiseram desembarcar nela, mas o mestre, que era homem de idade e de muita experiência, opinou que corressem ao longo da costa, até darem vista de umas certas ilhas, onde iriam facilmente a Moçambique, sem ficarem na terra à mercê dos negros. Entendia, além disso, que se tentassem desembarcar ali, se desfaria o esquife com o rolo do mar, como veio depois a suceder. Vogaram 3 dias ao longo da costa, findos os quais lhe escasseou o vento. Aproaram à terra, até darem em fundo de 3 braças folgadas. Fundearam aí com um frasco de água que, por ser de cobre, lhes servia de âncora. A amarra era de pedaços de cabo grosso que se desfizeram em cordões, amarrados uns aos outros. Não bastava isto, porém, e tiveram de remar para resistir à corrente. Ao 3º dia, terça-feira, começaram as vagas a engrossar tanto que decidiram, enfim, a tentar o encalhe, para retomarem a demanda das tais ilhas logo que o tempo abonançasse. Foi difícil empresa, por ser baixa mar, por um muito grande parcel, o vento travessão, o mar alteroso, e quebrarem as ondas muito longe da terra. Conseguiram-no, enfim, e saltaram para a praia. Trataram de encher um barril com água, encontrada em covas que lograram fazer em um chão de campina pela terra dentro. Ao regressar com a água, toparam um negro. Trazia este homem algum peixe miúdo, o qual lhe compraram por um barrete. Decidiram então que Álvaro Rodrigues acompanhasse o negro até à aldeia, que distava da praia umas 2 léguas, não somente para trazer fogo, mas para ver se encontrava qualquer intérprete que lhes pudesse dizer onde estavam eles. Os negros da aldeia, assim que enxergaram um homem branco, vieram à praia com muito alvoroço, trazendo às costas Álvaro Rodrigues, porque o viam cansado e muito fraco. Falava um deles o português, se bem que pouquíssimo. Perguntaram-lhe logo por Quelimane.
apontando com a mão na direção do nordeste, dava a entender que perto ficava, e, apontando depois na direção do sudoeste, mostrou-lhes que para ali é que demoravam Luabo, onde estanciava Francisco Bruxado. Muitos se alegraram, os nossos náufragos, porque sabiam, finalmente, para onde se deveriam encaminhar. O chefe da aldeia ofereceu-se logo a Fernão de Mendonça, dizendo-lhe que o faria conduzir a Quelimane. Com tais novas, cearam do peixe e adormeceram. Deitou-se o capitão Mor numa caixa sem tampa, que viera no esquife. Os negros, quando viram isto, atiraram-se à caixa arrebatadamente, supondo-a cheia de bons reales, mas largaram-na logo depois, vendo-se baldados do que esperavam. Mais tarde, foram acudindo das aldeias vizinhas numerosos negros e algumas negras, e toda a noite disputaram com esses. Devia ser sobre a repartição dos despojos. Roubaram as velas e aparelhame do esquife, e começaram sôfregos a cavar na praia, a ver se encontravam dinheiro escondido, que os reales, entre aquela gente, já eram mais estimados do que os pregos velhos, de que havia pouco tempo tanto caso faziam. Só acharam umas espadas desempunhadas, que os náufragos, ao desembarcarem, tinham escondido na areia da praia. Pela manhã, quando se levantou o capitão Mor, arremeteram a ele, cobiçosos de encontrar reales. Pegaram na caixa, examinaram-na bem e despedaçaram-na depois com muita fúria, porque a acharam inteiramente vazia. Andaram os do esquife pela praia ao longo, na direção que lhes apontaram no dia anterior como sendo a do caminho de Quelimane. Então saltaram os negros em cima deles e tiraram-lhe os barretes das cabeças. Depois começaram a despi-los de toda a roupa. Muitas vezes era o despojado pisado aos pés. Façanha fácil, aliás, tanto pelo numeroso dos mesmos negros como por virem os portugueses muito fracos que quase não podiam ter de pé. Uns, pois, caminharam para Quelimane, ao longo da praia, até chegarem à boca do rio. Percebendo que o não podiam atravessar, foram subindo pela margem acima, até darem com um esteiro que saía dele. Um pouco além, avistaram um lúzio, que é a embarcação da gente da terra. Os negros do lúzio cortavam lenha. Dos portugueses, nenhum se atreveu a atravessar o esteiro, porque a água corria com muita força. Nisto, enxergaram uma almadia. Fizeram sinal aos que nela iam, os quais não acudiram ao sinal. Então capearam aos que estavam no lúzio. Um deles aproximou-se na almadia e perguntou-lhes, em português, que pretendiam. Deram-lhes os nossos conta de si. Respondeu que ele e os outros do lúzio eram cativos do Moinha Sedaca, moro muito amigo dos portugueses. Vissem que queriam, que fariam tudo. Perguntaram-lhe os nossos por Francisco Bruxado. Tornou-lhes que em Luabo estava. Pediram-lhe que os passasse à outra margem. Disse que sim, e logo se meteram na almadia o capitão Mor e o mestre da nau. Ao proprietário da almadia deu aquele uns calções que ainda tinha cingidos, e o mestre um pedaço de pano de cor que trazia amarrado na cabeça, que sem estas pagas os não queria passar. Uma vez postos na outra margem, saiu a eles um cavalo marinho. Meteram-se com medo pela vaza dentro, atolando-se até a cinta. O animal, com efeito, dava mostras de os querer seguir, mas pouco depois se tornou à água. Saíram da vaza e chegaram ao lúzio. Feita a lenha, tornaram atrás embarcados nele, em busca dos companheiros que haviam deixado. Todos então atravessaram o rio e chegaram à casa de Francisco Bruxado, com 2 horas ainda de sol. As negras da casa, vendo-os nus, queimadíssimos, disformes, começaram a levantar um grande pranto. Deram-lhes de cear daquilo que tinham, arroz e bredos, o que foi para eles um banquete lauto,
Francisco Bruxado estava ainda em Luabo, esperando os pangaios de Moçambique. Ali não havia fato nem mantimento. Ficaram desconsolados com estas novas, porque as negras, como pobres, não tinham maneira de os sustentar. Da conversação com os negros de ali, concluíram que encalharam entre Quelimane e Linde, a 2,5 léguas de Quelimane. Mandou no mesmo dia Fernão de Mendonça, um marinheiro no Lúzio, em que vieram a pedir auxílio a Moinha Sedaca, que estavam a 2 léguas da povoação do Bruxado. No dia seguinte, pela manhãzinha, chegou o Moro com o marinheiro, trazendo vestidos para o capitão Mor e 2 caçopos de arroz para a companhia. Em 2 almadias, que deu o Sedaca, partiram logo 2 homens dos nossos, um para Sena, para Luabo outro, a fim de avisarem Francisco Bruxado e o capitão das terras de Sena. 20 dias passados, chegou numa almadia Manuel Bruxado, filho de Francisco Bruxado, para os levar a Luabo. Após o filho de Francisco Bruxado, chegava também um Martim Simões, morador em Sena, com o recado do capitão da terra que se fossem para lá, se lhes parecessem bem. Ao outro dia, partiram todos nas almadias, e, chegados ao ponto em que se divide o rio, Fernão de Mendonça, Martim Simões e 5 dos náufragos apertaram-se dos mais com destino a Sena, ao passo que o mestre e os restantes tomaram o caminho de Luabo, em companhia de Manuel Bruxado. Chegados estes a Luabo, agasalhou-os Francisco Bruxado, com o amor com que recolhera os da jangada, da maneira que contámos atrás. Em Luabo estiveram uns 8 dias, assim os náufragos do batel, como a maioria dos do esquife e dos da jangada, muito bem tratados por Francisco Bruxado. A maior parte partiram para Sena, no domingo 16 de novembro, ficando, com os que não foram, Manuel Bruxado, o qual os levaria consigo para Sena, donde todos seguiriam, depois, em direção de Quelimane e de Moçambique. Abalaram em 2 dos barcos com que neste rio se navegava, e que, como dissemos, se chamavam Lúzios. Eram do comprimento das barcas portuguesas de Cascais, mas muito rasos. No meio deles ia armada uma casa, em que se guardavam as mercadorias que para Sena se remetiam. Sobre esta casa se armava uma outra, onde se aposentavam os portugueses. Cabiam em tal camarote umas 2 ou 3 pessoas, e desta câmara de cima saía uma espécie de varanda, em que se postavam 2 marinheiros com o cuidado nas escotas. Usavam-na também os portugueses, que da varanda iam vendo o rio. Ao frescor da tarde e da manhã, armavam uma só vela redonda, que era de esteira. Remava-se por ante a ré da casa, com 4 e 5 remos por cada banda, ou então empurrava-se o barco à vara. Na proa ia sempre o arraiz, com uma vara com que dirigia o Lúzio, e com que espantava os cavalos marinhos, para os impedir de se aproximarem. Partidos de Luabo a 16 de novembro, chegaram a Sena a 25, onde os agasalharam com muito mimo. De Sena, seguiram a 27 para o porto de Quelimane, ao qual chegaram uma quinzena depois. Demoraram-se em Quelimane 23 dias, esperando tempo favorável. Finalmente, embarcados aí a 3 de fevereiro, fundearam em Moçambique a 21 desse mês. Desembarcados, foram de joelhos em procissão a Nossa Senhora do Baluarte, segundo o voto que os do batel fizeram. Acompanhava-os o povo em massa, o vigário da Igreja Matriz e todos os padres de São Domingos. E ali deram, prostrados, em terra com muitas lágrimas, graças a Deus e a Nossa Senhora.